Olá, tudo bem? Para essa questão, nós temos ali, né, uma partícula que vai partir de uma determinada posição A, vai percorrer uma distância e vai voltar depois de 4 segundos, passando novamente pela posição A. Nessa formulazinha aqui, o que é zero não é a aceleração, essa aceleração aqui que por algum motivo, ao invés de chamar de A, chamaram de gama, né? Mas a aceleração que está aqui, ela não é nula. O movimento é uniformemente variado. Existe sim uma aceleração. Existe um valor de velocidade, perdão, um valor de aceleração que a gente até descobre aqui no segundo passo, que é menos 5 metros por segundo ao quadrado, ela não fica nula. O que fica nulo é o quê? É a variação da posição, tá? A variação da posição, no caso, é o deslocamento. A posição final menos a posição inicial. Qual é a posição final? É A. Qual é a posição inicial? É A. Então, o que é zero aqui é esse deslocamento. É o S final menos o S inicial, que no caso é A menos A, que dá zero. Então, o deslocamento é zero. Não é a distância percorrida que vai aqui, tá? É o deslocamento. Como ali é zero, então o termo inteiro fica zero, né? Mas a aceleração continua existindo normalmente, tá? Então, nesse caso, né, a velocidade 2 ao quadrado é igual a velocidade 1 ao quadrado, mas quando você tira aqui a raiz, né, fica a velocidade 2 é igual a velocidade 1 em módulo, porque quando o valor sai da raiz, ele sai em módulo, então fica o módulo de V2 é igual ao módulo de V1, e como em um momento ela está indo e no outro momento ela está retornando, então em um momento essa velocidade vai estar para a direita e em outro momento, no retorno, essa velocidade vai estar para a esquerda. Pela orientação da trajetória que a gente faz na física, né, que a gente define um lado para ser positivo e um lado para ser negativo. Então, quando ela estiver apontando para a direita, por exemplo, orientando a trajetória para a direita, né, vai ser positivo e quando ela estiver apontando para a esquerda vai ser negativo. Então, a gente sabe que a velocidade vai ser negativa, menos 10 metros por segundo na volta e na ida, né, 10 metros por segundo. Outra forma de você pensar é o quê? A aceleração é constante, porque ali no enunciado fala que o movimento é uniformemente variado, que tem como característica a aceleração constante, ou seja, essa velocidade vai variar ao mesmo tanto. Se a gente considera o percurso de ida, ele vai percorrer uma determinada distância, variando a velocidade, né? Então, a variação da velocidade para cá vai ser de 10 metros por segundo até zero, percorrendo uma determinada distância. Vamos acompanhando aqui pela fórmula de Torricelli. Ó, eu vou ter que a velocidade final vai ser zero, a velocidade inicial vai ser 10, né? Eu vou percorrer essa determinada distância entre o ponto A e o ponto B com uma aceleração. Aí, na volta, como o movimento é uniformemente variado, essa aceleração continua a mesma. No movimento de volta em si, né? Como eu vou ter que agora de B até a distância que eu vou percorrer é igual, só que agora é o deslocamento, no caso, né? Fica o contrário, mas fica o deslocamento, essa distância entre A e B, porque agora eu separei em dois movimentos, um de ida e um de volta, só para a gente analisar as velocidades. O meu deslocamento é o mesmo, porque fica de A até B e de B até A, então o tanto que eu vou andar é a mesma coisa. A minha aceleração é a mesma coisa. Aí agora a minha velocidade inicial é zero, então a minha velocidade inicial vai ficar 10, só que com o sinal invertido. Por quê? Se der para vir daqui até aqui, eu variei 10 metros por segundo com uma mesma aceleração. Então, para vir até aqui, eu vou ter que variar 10 metros por segundo, só que como está apontando para o outro lado, fica com o sinal negativo, tá bom? Nesse caso aqui, né, na terceira equaçãozinha que eles fixaram aqui, fica zero aqui porque agora você quer considerar a distância entre A e B. E para isso, esse ΔS aqui tem que ser a distância entre A e B. Se tu faz, por exemplo, o deslocamento inteiro, né, de ida até a volta, por exemplo, partindo de A e chegando até A, o deslocamento vai ficar zero,
Então, se o deslocamento vai ficar 0, não tem como tu descobrir a distância entre A e B. Então, para descobrir a distância entre A e B, tu tem que decidir. Ou tu faz para o movimento da ida, ou tu faz para o movimento da volta, que não vai ter muita diferença, mas ok. Ó, por exemplo, fazendo no movimento da ida, né, que foi o que ele fez aqui. A velocidade final é 0 e a velocidade inicial é no ponto A, que daí é 10 metros por segundo para o A e 0 metros por segundo para o B. Por que que é 0 aqui? Porque essa velocidade vem diminuindo, 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 até que ela alcança o valor de 0. E depois, com esse valor de 0, né, eu ainda tenho uma aceleração de 5 metros por segundo aqui para a esquerda. Porque se a minha aceleração é negativa, indica que ela está contrária à velocidade. Se a minha velocidade inicialmente estava para cá, a minha aceleração está para a esquerda. Então, nesse ponto aqui, a minha velocidade continua atuando para a esquerda e ela continua querendo variar a velocidade para a esquerda. Então, nesse ponto aqui, né, ela ainda está tentando variar a velocidade para cá. Então, com a velocidade 0, ele vai começar a voltar, indo para o ponto A novamente, tá? Então, nesse ponto de inversão do movimento, a velocidade é 0, para que ele possa deixar de ir para começar a voltar. Então, aqui, como eu tenho que considerar apenas um movimento para que esse ΔS seja igual à distância entre A e B, ou eu considero só a ida ou eu considero só a volta, então a minha velocidade final é 0, minha velocidade inicial é 10, né, no ponto A aceleração a gente já descobriu, 5 metros por segundo, e o ΔS é a distância entre A e B. Não dá para eu fazer, tipo, velocidade final no ponto A menos 10, velocidade inicial no ponto A 10. Porque daí o meu ΔS vai ficar 0, né? Que eu vou considerar o movimento inteiro. Então, faz só da ida, velocidade final 0, velocidade inicial 10, 10 ao quadrado 100. Aceleração menos 5 e a distância de AB fica 10 metros.